Olá a todos, esse é um seminário da matéria de Química Orgânica Experimental do Departamento de Química da UFMG, onde o tema abordado será cromatografia líquida de alta eficiência, ou do inglês High Performance Liquid Chromatography, HPLC. Esse é um seminário apresentado pelos alunos César Augusto Alves dos Santos e Victor Luciano Gomes de Brito. Bem, os tópicos apresentados serão esses, sendo o começo uma introdução à cromatografia, os princípios da técnica e aí os tipos de coluna. Depois o César vai comentar sobre o funcionamento do HPLC, a aplicação da análise quantitativa da técnica e as aplicações do equipamento. Bem, vamos começar com a introdução à cromatografia, que é um conjunto diversificado de métodos de separação que permite aos químicos isolarem compostos muito semelhantes presentes em misturas complexas, separações essas que muitas vezes seriam impossíveis por outros métodos. Em qualquer técnica cromatográfica, a separação ocorre devido à distribuição diferencial dos componentes entre duas fases. A fase móvel, que pode ser um gás, um líquido ou até um fluido supercrítico, e a fase estacionária, que permanece fixa dentro do sistema. Quando a amostra é introduzida na fase móvel e forçada a atravessar a fase estacionária, cada composto interage de maneira distinta com essas duas fases. Componentes que interagem mais fortemente com a fase estacionária movem-se mais lentamente, enquanto aqueles com uma maior afinidade pela fase móvel avançam mais rapidamente. Esse comportamento resulta na formação de bandas ou zonas separadas, permitindo a análise qualitativa e quantitativa dos componentes presentes. O desenvolvimento da cromatografia líquida começou com colunas de vidro simples, empregadas com fluxo por gravidade. As vazões eram baixas, os tempos de análise muito longos, e eficiência limitada devido ao grande diâmetro das partículas da fase estacionária. A diminuição desse diâmetro na segunda metade do século XX trouxe um aumento significativo na eficiência das separações, mas exigiu pressões muito maiores para manter o fluxo do solvente. Esse avanço tecnológico levou ao surgimento da cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, ou High Performance Liquid Chromatography. Diferente dos métodos clássicos, o HPLC utiliza partículas de fase estacionária muito pequenas e equipamentos capazes de operar em altas pressões, garantindo separações rápidas, eficientes e reprodutíveis. Atualmente, o HPLC é uma das técnicas analíticas mais importantes na química, na biotecnologia e na indústria farmacêutica, e até em demais áreas que exigem separações e quantificação precisa de componentes orgânicos e até inorgânicos. Bem, vamos agora para o princípio do HPLC, que baseia-se na separação dos componentes de uma mistura a partir de suas diferentes interações com as duas fases. A fase móvel, que é um líquido bombeado sob alta pressão, e a fase estacionária, que permanece fixa dentro da coluna. Quando a amostra é injetada no sistema, ela é transportada pela fase móvel através da coluna, e cada composto interage de maneira distinta com o material estacionário. Como consequência dessas interações diferenciais, cada molécula avança em velocidades diferentes, originando bandas separadas no tempo, que são então detectadas e registradas como picos cromatográficos. No HPLC, como já dito, o aumento da eficiência da separação decorre principalmente do uso de partículas muito pequenas na fase estacionária, tipicamente de 3 a 10 micrômetros. Quanto menor o tamanho das partículas, maior é a área superficial disponível para interação e menor é a dispersão das bandas, resultando em maior número de pratos teóricos e melhor resolução. No entanto, partículas menores aumentam a resistência ao fluxo e, por isso, o sistema exige altas pressões, que podem facilmente ultrapassar 400 bar nos equipamentos modernos. Essas pressões elevadas foram dos marcos que diferenciaram o HPLC da cromatografia líquida clássica por gravidade. A separação também depende fortemente da composição da fase móvel. No HPLC moderno, utiliza-se predominantemente a cromatografia de fase reversa, no qual a fase estacionária é apolar e a fase móvel é polar, geralmente uma mistura de água com metanol ou acetonitrilo. Nessa configuração, compostos mais polares têm menor afinidade pela fase estacionária e eluem mais rapidamente, enquanto compostos menos polares retêm-se por mais tempo. Ajustando a polaridade da fase móvel, seja de forma isocrática, como a composição constante, ou por um gradiente, onde se varia a composição ao longo do tempo,
é possível controlar a retenção e melhorar a resolução de misturas complexas. A interação do soluto com a fase estacionária e a fase móvel é governada por mecanismos físico-químicos e a escolha adequada da fase estacionária e da composição da fase móvel é essencial para alcançar seletividade, garantir que solutos com propriedades químicas semelhantes possam ser distinguíveis. Assim, o sinal obtido na saída da coluna é registrado por um detetor, sendo mais comum o de absorção UV-Vis, pela ampla aplicabilidade a compostos orgânicos. Bem, vamos falar agora sobre os tipos de coluna, começando com as colunas de fases ligadas, bonded phases, que utilizam o princípio da cromatografia por partição, que é a separação que ocorre devido ao equilíbrio de partições de solutos entre duas fases líquidas immiscíveis, uma fase móvel líquida e uma fase estacionária que também é líquida, imobilizada na superfície de um sólido inerte. Cada composto distribui-se entre as fases conforme sua solubilidade relativa em cada uma delas. No HPLC moderno, a cromatografia por partição é realizada em colunas de fase ligada, na quais grupos orgânicos são quimicamente ligados à superfície da sílica. Essas colunas mimetizam o antigo sistema líquido-líquido, mas com uma maior estabilidade e reprodutibilidade, já que a fase estacionária deixa de ser um líquido absorvido e passa a ser uma camada orgânica fixa. Agora, as colunas de fase normal em sílica ou alumina, que são as colunas que usam o princípio a cromatografia para adsorção. Ela é sempre associada às colunas de fase normal clássica, cuja fase estacionária é um sólido altamente polar, geralmente sílica ou alumina não modificada. Nessas colunas, os solutos interagem com o grupo silanóis da sílica por adsorção superficial, competindo com a fase estacionária, que é tipicamente solventes orgânicos pouco polares. Temos as colunas com resinas funcionalizadas, Ion Exchange Columns, que são as colunas que usam a cromatografia de troca iônica, que ela é baseada na interação eletrostática entre solutos carregados e grupos funcionais ionizáveis presentes na fase estacionária. Em resinas de troca catiônica, grupos carregados negativamente fixam cátions. Em resinas de troca aniônica, grupos positivamente carregados fixam os ânions. A força de interação depende da carga do raio iônico e especialmente da composição e força iônica da fase móvel. Temos também as colunas de gel poroso, que são as colunas que usam o princípio da cromatografia por exclusão de tamanho, que é aquela que a fase estacionária é constituída por partículas porosas, cuja estrutura tridimensional funciona como uma peneira molecular. As moléculas grandes não conseguem penetrar nos poros e, portanto, eluem rapidamente. Moléculas menores penetram parcialmente ou totalmente nos poros, apresentando tempos de retenção maiores. Na exclusão de tamanho, as colunas utilizadas são empacotadas com partículas altamente porosas, como uma sílica modificada ou polímeros reticulados. Aqui, a fase estacionária atua como uma peneira molecular, cujo tamanho do polo determina a faixa de massas molares analisável. Temos as colunas com ligantes biológicos, que utiliza o princípio da cromatografia por afinidade, que é a que explora interações altamente específicas entre um soluto e o ligante mobilizado na fase estacionária. Diferente das demais técnicas, aqui a separação é baseada em um reconhecimento molecular. Por exemplo, um enzima substrato, anticorpo, antígeno ou um receptor ligante. Apenas moléculas que reconhecem e se ligam ao grupo imobilizado ficam retidas, enquanto as demais eluem rapidamente. São intensamente utilizadas para purificação e pré-concentração de biomoléculas e representam um tipo de coluna em que a fase estacionária é projetada especificamente para realizar interações altamente seletivas com um alvo químico ou bioquímico. Temos, por fim, as colunas com fases estacionárias assimétricas, que utilizam o princípio da cromatografia quiral, que é aquela que usa fases estacionárias capazes de distinguir entre enantiômeros, ou seja, moléculas que são imagens especulares não sobreponíveis. A resolução quiral ocorre porque cada enantiômero interage de modo diferente com os sítios assimétricos presentes na fase estacionária, seja por uma complexação seletiva ou até interações estereoquímicas. Como consequência, cada um apresenta tempo de retenção distinto. Essa abordagem é central na indústria farmacêutica e na indústria química mais refinada, pois permite uma pureza enantiomérica e separar isômeros opticamente cativos, com uma alta precisão.
O funcionamento de um cromatógrafo de HPLC é baseado em um sistema pressurizado que permite a passagem da fase móvel através de uma coluna empacotada, com partículas de elevada área superficial. Diferentemente da cromatografia líquida convencional, o HPLC opera com pressões que podem variar de 1000 a 6000 psi, possibilitando o uso de partículas pequenas, na ordem de 3 a 5 micrômetros, que aumentam a eficiência cromatográfica devido à diminuição da difusão longitudinal. O fluxograma acima mostra que os equipamentos convencionais de HPLC possuem 5 componentes principais: os reservatórios de fase móvel, sistema de bombeamento, um sistema de injeção da amostra, a coluna cromatográfica propriamente dita e os detectores. Além disso, nos equipamentos mais modernos, há um acoplamento entre o detector e um sistema de análise de dados, geralmente um computador. É válido pontuar que em alguns equipamentos recomenda-se o uso de mais um componente que é um sistema de desgaseificação da fase móvel, visando eliminar picos fantasmas no cromatograma final. Apesar de visualmente parecer ser um sistema simples, os HPLCs exigem uma série de cuidados em sua operação. Dentre eles, destaca-se o cuidado quanto ao reservatório da fase móvel, uma vez que este deve conseguir manter o grau de pureza elevado dos solventes utilizado como fase móvel. Além disso, junto a esse sistema de reservação dessa fase móvel, é necessário que hajam filtros, de modo que nenhuma partícula de maior diâmetro consiga passar para o sistema de bombeamento, tampouco para a coluna. Outro ponto crucial é no sistema de bombeamento, que gera a alta pressão necessária para empurrar a fase móvel através do sistema. Esse sistema de bombeamento deve ser peristáltico, isso é, não deve permitir saltos ou oscilações da pressão durante a injeção da amostra e essa operação na coluna. Além disso, é necessário fazer um estudo prévio para determinar o modo de eluição que será programado no sistema de bombeamento junto ao reservatório das fases móveis. Usa-se geralmente dois grandes tipos de sistemas de eluição: o isocrático, cuja composição da fase móvel é mantida constante, e o gradiente, no qual a proporção entre diferentes fases móveis são alteradas durante a eluição dos componentes da mistura. Além disso, é necessário um estudo prévio para saber qual tipo de detector usar, uma vez que não existe um detector universal. É necessário saber qual detector é adequado para o grupo de moléculas que você está analisando. Outro ponto crítico da análise do HPLC são os detectores. Um bom detector por HPLC deve possuir boas características de sensibilidade, seletividade e também de linearidade. Além disso, deve ser robusto, isto é, deve ser pouco sensível a variações ambientes, principalmente de temperatura e fluxo. Por fim, também almeja-se que esse detector seja preciso e apresente boa reprodutibilidade. Os principais detectores utilizados em equipamentos de HPLC são o de ultravioleta visível, conhecido como VVIS, com ou sem diodos acoplados, o de fluorescência, o de índice de refração, o ELSD e o CAD e a espectrometria de massas. Esses detectores variam entre si, pois cada tipo de detector detecta um tipo específico de moléculas. Então, de acordo com as características do seu analito, deve-se escolher o detector que melhor consegue atender aquele grupo de moléculas. A figura 8, conforme visto nesses slides, mostra uma comparação entre a sensibilidade e a possibilidade do uso de gradientes em diferentes detectores. Nota-se que aqui tem uma série de detectores que eu não citei anteriormente, uma vez que esses detectores são mais específicos, sendo comprados muitas vezes para fazer análises de um grupo muito seletivo de moléculas. Notamos aqui que os detectores de infravermelho e do índice de refração são os que têm os maiores índices de detecção, na ordem de 1000 nanogramas. Temos outros também, como o aerosol com carga, que tem na casa de 1 nanograma de limite de detecção, e os intermediários, como o ultravioleta e os detectores eletroquímicos. Além disso, temos os de combustão para amostras nitrogenadas, o de fluorescência e os de condutividade, que, como eu disse anteriormente, não são tão comuns, por isso eu não citei anteriormente. Apesar de ser uma técnica de difícil execução e com altos custos operacionais, o HPLC, devido à sua alta sensibilidade e versatilidade, é utilizado por diferentes indústrias.
Na indústria farmacêutica, os equipamentos de HPLC são utilizados para fazer o controle de qualidade e estabilidade de diferentes moléculas de interesse farmacológico, sendo uma técnica primordial para o controle de qualidade dos fármacos. Na indústria alimentícia, ele também é utilizado para o controle de qualidade, uma vez que é uma técnica muito rica na detecção de contaminantes, principalmente para alimentos de bebidas e enlatados, uma vez que, quando acoplado a um detector de índice de refração, ele permite uma ótima quantificação de diferentes açúcares. Porém, ele também é utilizado em análises ambientais, em especial para resíduos de pesticidas, incluindo organoclorados, uma vez que essas espécies geralmente apresentam fluorescência, ou, mesmo as moléculas que não apresentam naturalmente a fluorescência, elas podem ser derivatizadas, isto é, podem sofrer uma série de reações químicas que lhe garantam a fluorescência para passar por um procedimento de HPLC. Contudo, o principal interesse dessas indústrias no HPLC é a análise quantitativa, isto é, o cálculo de concentrações de diferentes espécies em uma amostra de interesse. Para fazer essa análise quantitativa, parte-se do processo que a área do pico, ou seja, a magnitude do sinal que vem do equipamento, é diretamente proporcional à área do pico do equipamento e à concentração do analito. Para isso, podemos então fazer uma interpolação, ou seja, fazemos uma curva analítica de concentrações específicas e conhecidas de nossos analitos e comparamos com o sinal. Com isso, é possível fazer uma regressão linear que deve se ajustar a uma reta com o melhor coeficiente de correlação possível, que permita obter uma equação que descreve a relação entre o sinal detectado pelo equipamento e a quantidade do analito. Além disso, deve-se ter um cuidado com a estatística desses resultados. A curva que foi obtida com as concentrações conhecidas a partir de uma solução padrão deve apresentar um comportamento linear dentro da faixa de trabalho escolhida. Além disso, deve-se avaliar os limites de detecção e de quantificação, ou seja, o mínimo e o máximo que essa metodologia proposta é capaz de determinar. Além disso, deve-se avaliar a precisão, ou seja, fazer uma série de análises para ver se esses resultados são homogêneos entre si. Além disso, deve-se comparar os resultados obtidos com amostras cuja concentração já seja conhecida, visando avaliar a exatidão ou recuperação daquele sinal. Além disso, deve-se também avaliar a estabilidade das soluções utilizadas e a robustez do método, buscando encontrar variações de pH que possam alterar a qualidade do ensaio. Também pode-se avaliar as proporções entre as fases móveis, a temperatura ou a vazão de todo o sistema. A figura 8 mostra um exemplo de quantificação para o uso do HPLC. Aqui foi feita uma análise de diferentes compostos em um extrato de baunilha bourbon. Neste caso, foi utilizado um detector UV-Vis, obtendo assim um cromatograma a 280 nanômetros, e aqui vemos uma curva em azul que se refere a uma solução padrão que contém uma série de compostos, e em verde o extrato obtido a partir da baunilha. Ou seja, vemos ali uma forte correlação, mudando somente a intensidade. O que isso nos informa em uma análise qualitativa desse gráfico? Que os mesmos compostos presentes na solução padrão também estão presentes no extrato da baunilha, porém estão presentes em diferentes quantidades, o que pode ser notado de acordo com a intensidade desse pico. Portanto, caso fosse construída uma curva analítica conforme descrito anteriormente, correlacionando o sinal do equipamento com a concentração, seria possível determinar cada um desses compostos no extrato da baunilha. O exemplo citado anteriormente refere-se apenas à indústria alimentícia, porém aqui trago na figura 9 um exemplo na indústria forense, onde foi avaliada uma série de contaminantes na cocaína. Nota-se que os compostos foram identificados por meio da espectrometria de massas, ou seja, foi colocado o detector de espectrometria de massas que causa um movimento de fragmentação da molécula, e sabendo se os mecanismos de fragmentação de cada grupo é possível determinar qual é a molécula de interesse, e, a partir de uma análise quantitativa, foi-se possível mensurar a quantidade de cada contaminante presente em uma amostra de cocaína.
Nota-se pela tabela que existem diferentes compostos que guardam entre si diferentes estruturas atômicas semelhantes. Isso é legal de se ver uma vez que mostra a eficácia da técnica. Moléculas muito semelhantes apresentam diferentes tempos de retenção na coluna, ou seja, diferentes interações, e com isso nós conseguimos separá-las e, sobretudo, conseguimos mensurar a quantidade delas em cada um. Ou seja, além das aplicações que eu disse anteriormente relacionadas à indústria farmacêutica e alimentícia, vemos aqui uma clara aplicação na indústria forense para os policiais detectarem contaminantes e demais drogas em diferentes amostras. Portanto, concluímos que a cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica muito rica, com diferentes aplicações na área de alimentos, farmacêutica e forense, e ela se destaca em especial pela sua grande capacidade de separar e quantificar compostos em diferentes matrizes com diferentes complexidades, com grande exatidão e precisão. Essa flexibilidade em diferentes matrizes permite com que sejam utilizados diversos detectores que possam identificar diferentes tipos de substância, garantindo assim um grande leque de aplicações, porém com grande confiabilidade e podendo sim ser utilizado no controle de qualidade e atendimento a exigências regulatórias do governo. Além disso, nota-se que a principal vantagem desses equipamentos é a elevada sensibilidade, reprodutibilidade e ampla sensibilidade. Além disso, a técnica tem sérias limitações, como custos operacionais tanto de construção do equipamento, tanto de reparo e preparo das amostras. Além disso, necessita de operadores altamente capacitados para lidar com qualquer intercorrência de cada ensaio. Contudo, de forma geral, o HPLC pode sim ser entendido como uma ferramenta essencial nos processos industriais, que requerem análises químicas robustas, equilibrando as demandas operacionais com os benefícios da precisão e segurança que a técnica oferece.